Olá pessoal, vamos para mais um vídeo sobre a ditadura civil-militar brasileira, este último sobre o período que vai de 1974 a 1985, que corresponde aos períodos dos governos Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo, ou também ao período da chamada abertura lenta, gradual e segura, que significa o processo de redemocratização do Brasil. Bora lá? Então, o governo Ernesto Geisel, o general Ernesto Geisel, gaúcho nascido ou em Bento Gonçalves ou em Estrela, depende da versão, mas nessa região do sul do Brasil, corresponde ao início da chamada abertura lenta, gradual e segura, ou seja, é sempre importante associar essa expressão à ideia de redemocratização. Um processo bastante complexo e um processo, como vocês podem notar, bastante longo. Dos 21 anos de governo civil-militar no Brasil, pelo menos 11 deles se passam durante este processo de transição para um regime democrático, para o Estado de Direito. Não é? E é importante notar um elemento que é anterior, que vem ainda do governo Médici, e que está dentro de uma lógica do porquê que entre aqueles grupos que internamente nas Forças Armadas, sobretudo no Exército, disputavam quem estaria à frente do governo, o grupo da chamada Sorbonne, que era o grupo lá do Castelo Branco, que é aquele grupo que na década de 60 estava mais voltado a uma ideia de uma intervenção militar pontual, seguida de uma espécie de depuração da política, ou seja, de uma limpeza, de uma retirada dos elementos que seriam perigosos, perniciosos, subversivos da política, e uma devolução do poder aos civis esses confiáveis, a exemplo de Carlos Lacerda, Magalhães Pinto e outras figuras que aos poucos viram que este poder não seria devolvido. Por quê? Porque houve internamente se colocou à frente o grupo da chamada linha dura a partir do governo Costa e Silva em 67, e esse grupo permanece no poder até o governo Médici. E qual é o argumento desse grupo para tomar a frente do processo e do governo como um todo? A necessidade de um combate mais efetivo, mais intenso à figura dos subversivos, dos comunistas, daqueles que se opunham ao regime ou que eram justamente o pretexto para essa intervenção militar, para essa ascensão ao poder. E durante o governo Médici, essa repressão ela é tão intensa e tão efetiva que, de fato, se vislumbra dentro até das próprias Forças Armadas um cenário de que a ameaça comunista já não é mais tão ameaça, que os subversivos já estão de alguma maneira controlados ou eliminados. Carlos Marighella está morto, Carlos Lamarca está morto, os principais grupos armados de oposição estão completamente desbaratados. E também tem dentro destas mesmas Forças Armadas grupos que acham que não compete realmente às Forças Armadas permanecer no controle do governo por tanto tempo e começam a pressionar por uma saída. É nesse sentido, então, que nós temos o retorno dessa Sorbonne. Castelo Branco já não é mais o seu líder porque está morto, ele morre logo depois de deixar o poder, ainda em 1967, mas figuras que estavam no entorno dele, dentro do alto escalão do Exército, como os irmãos Geisel, Orlando e Ernesto Geisel, ou então o grande articulador militar do golpe, general Golbery Couto e Silva, essas figuras conseguem se reorganizar e voltar ao poder a partir de 1974. Lembrem, a partir do ato institucional número 2, aquele baixado pelo governo em 1966, as eleições para presidente no Brasil elas serão de maneira indireta. E por esta maneira indireta, numa lógica bipartidária, onde havia a Arena, o partido do governo, e o MDB, partido de oposição, internamente, primeiro, no caso da Arena, havia uma disputa de quem seria o candidato, que naturalmente seria aquele eleito pelo colégio eleitoral. Eleito pelo colégio eleitoral não vai ser o quê? E internamente, então, dentro da Arena, a ala mais ligada à Sorbonne acaba se impondo e levando o nome de Ernesto Geisel à sucessão do general Emílio Garrastazu Médici, dando início, então, com Geisel à presidência e o Golbery Couto e Silva, que era o seu principal conselheiro e articulador,
o início da chamada redemocratização, ou seja, da abertura lenta, gradual e segura. E por que ela é chamada de lenta, gradual e segura, pessoal? É importantíssimo se ligar nisso. É a ideia de uma abertura controlada, é a ideia de uma abertura que estivesse sob toda a ingerência desses militares e que permitisse esta transição de poder para civis que eles fossem confiáveis, no primeiro momento, e um dos elementos desses civis confiáveis, dessa confiabilidade nos civis, perdão, é que, uma vez terminado o período de governo dos militares, não houvesse, por aqueles que assumissem o governo na sequência, algum tipo de revanche, algum tipo de responsabilização pelos atos cometidos durante o governo destes civis militares na época da ditadura. Ou seja, já havia uma clareza deste grupo que havia muitas responsabilidades que poderiam ser apuradas e que não lhes era interessante. Então, este processo de abertura lenta, gradual e segura, ele tinha, entre outras intenções, além de entregar o poder a civis que fossem tidos como confiáveis, como aceitáveis pelo grupo no poder até então, também havia uma preocupação subjacente que, uma vez deixando o poder, este grupo não fosse responsabilizado, não fosse julgado, não fosse penalizado pelos seus crimes, porque havia tortura e havia assassinato, e estes atos não eram permitidos por qualquer tipo de instrumento jurídico deste próprio governo autoritário, ou seja, nenhum ato institucional que tanto concentrava poderes nas mãos do governo do Executivo Federal permitia esse tipo de arbitrariedade. Portanto, o governo cometia crimes e era interessante para esse governo não ser, posteriormente, responsabilizado por eles. Vamos lá então. Principais características desse governo de Ernesto Geisel. Primeiro, o fim do milagre, o chamado milagre econômico. Se vocês viram o vídeo anterior, vão saber do que eu estou falando. Se não viram, vão lá ver. Mas trata-se resumidamente de um período entre o final da década de 60 e o início da década de 1970, em que o Brasil passa por um crescimento econômico expressivo, único no mundo naquele período, e que permitia, inclusive, a ideia de que o Brasil seria, ao longo das próximas décadas, chegando no século XXI, uma das grandes potências do mundo, se não a grande potência, mantendo, obviamente, um crescimento naquele ritmo, coisa que não aconteceu. Hoje, nós que já passamos da virada do século XX para o século XXI, sabemos muito bem. E um dos elementos que vai justamente reduzir essa taxa de crescimento anual, que beirava ou superava até mesmo os 10%, é algo muito expressivo, foi a crise energética, sobretudo a chamada crise do petróleo. Por volta dos anos 73, 74, o mundo passa por uma muito intensa crise ligada a conflitos no Oriente Médio, mas não restrita a eles, mas que vão elevar de maneira muito expressiva o preço do barril de petróleo. E o crescimento brasileiro estava muito ligado a esta matéria, esta fonte de energia, não apenas ela, mas isso acaba impactando de maneira muito intensa a economia brasileira, que apesar do crescimento que vinha tendo, é uma economia ainda frágil, é uma economia ainda de um continente subdesenvolvido, uma economia que vinha dando passos mais largos, mas ainda com, vamos dizer assim, pernas um pouco fracas. E na medida em que a crise do petróleo bate no Brasil, essa pancada é sentida muito mais intensamente do que em outras economias desenvolvidas, como as da Europa Ocidental ou a norte-americana principalmente. E isso vai ter impactos imediatos, como queda nas exportações, com uma necessidade de procurar alternativas energéticas. De um modo geral, o Brasil continua crescendo, mas cresce menos, e a sua condição de inserção no mercado internacional ela fica bastante prejudicada. Então, o milagre nesse momento acaba, não quer dizer que o país pare de crescer, mas não cresce nas mesmas taxas e começam a surgir importantes problemas econômicos que vão se intensificar ao longo da década e vão se mostrar de maneira muito, muito intensa no início dos anos 80, inclusive ao longo da década toda. Não é por acaso que essa década de 80 ela é conhecida como a década perdida, não só para o Brasil, países latino-americanos de um modo geral, mas ela é reflexo em boa medida de problemas econômicos que estão ganhando corpo na década de 70.
Em função disso, tem dois grandes projetos energéticos, cada um ligado a matrizes diferentes de energia, então é importante associar. Um deles é o pró-álcool, ou seja, uma tentativa de substituição da dependência do petróleo, no caso dos veículos automotores, por álcool etanol. Né? Então o governo passa a incentivar a produção tanto da cana-de-açúcar quanto a sua transformação em etanol para automóveis, para veículos automotores de um modo geral. E também, além do pró-álcool, tem o projeto de energia nuclear, no caso brasileiro, que é o chamado as usinas nucleares de Angra dos Reis, Angra 1 e Angra 2, que é aquelas que chegaram assim concretizar. Angra 3, se não me engano, ficou no papel, mas são projetos que, apesar da sua pretensão de quebrar a dependência brasileira de uma única matriz energética, elas não têm grande repercussão, não têm grande impacto, de um modo geral, a matriz energética brasileira, do ponto de vista das cidades, dos grandes centros urbanos, ainda continua sendo ligado a hidrelétricas, do ponto de vista do modal viário ainda é ligado à autoestrada, aos veículos automotores e, consequentemente, ao petróleo. O pró-álcool não consegue romper com esta dependência, mas é resultado de uma tentativa de fazê-lo viabilizada pelo governo. Nós temos também dois elementos interessantes que aqui não precisa aprofundar muito, mas é bom lembrar deles, que são a Lei Falcão de 1974, que se dá no contexto de eleições legislativas em 74, lembrem, eleição entre MDB e Arena, dia de regra, e a Arena foi feita para ganhar, o MDB para perder. Na eleição de 74, nas legislativas, não na presidencial, nunca era possível ao MDB chegar sequer perto da vitória numa eleição presidencial, mas nas legislativas o MDB alcançou um resultado muito expressivo e isso assustou o grupo que chegou ao poder, na medida em que podia parecer que a tal da redemocratização, da abertura lenta, gradual e segura escapasse das suas mãos. Então a Lei Falcão foi uma medida para tentar conter um avanço, uma vitória da oposição por alguns mecanismos, semelhante ao pacote de Abril, que é de 3 anos depois de 77, e que vai também tentar restringir ganhos políticos da figura da oposição do MDB. Alguns desses elementos, por exemplo, o pacote de Abril, inclusive, fecha por um período novamente o Congresso Nacional, ainda que bem menos do que, por exemplo, o AI-5, mas acho que a figura mais interessante, o elemento mais interessante dessas medidas de restrição aos ganhos da oposição foi a criação dos senadores biônicos. Até então, o Brasil tinha 2 senadores por estado, hoje tem 3. Você não sabia disso, né? É bom saber. Você vota neles. E o que é a criação do senador biônico? É justamente quando você cria um terceiro senador para cada estado, mas esse não era resultado de uma eleição, ele não era senador por ter sido eleito para tanto, mas sim por indicação do governo. Então, de um modo geral, o governo conseguia garantir pelo menos 1/3 do Senado a partir dessas indicações. E vamos pensar do ponto de vista do funcionamento, né, institucional, onde você tem um legislativo que funcione, esse funcionava com restrições, mas em termos de fachada ainda funcionava. Você tem uma Câmara dos Deputados, que é a chamada Câmara Baixa, e aquilo que ela aprova passa de novo pelo crivo, ou seja, pela votação, no Senado, que é a Câmara Alta. E se aprovado, mandado à presidência da República, se reprovado, retorna à Câmara dos Deputados. Esse, pelo menos no caso brasileiro, o caminho institucionalizado. E aí você podia controlar as votações quando chegassem no Senado. Então, se o MDB tivesse uma vitória expressiva para os deputados, qualquer coisa que fosse desinteressante para o governo chegava no Senado e lá morria. E aí você usa o argumento de que se está seguindo as regras da democracia, não foi uma medida autoritária, não foi o presidente que baixou um canetaço ou alguma coisa assim, mas que seguiu-se o rito institucional, houve uma votação e a medida proposta, por exemplo, hipoteticamente pela oposição, perdeu. Fazer o quê, né? Terceiro elemento interessante aí é justamente aquele que vai ao encontro da ideia de redemocratização, de abertura lenta, gradual e segura. O governo Geisel, sobretudo mais para o seu finalzinho, é o momento do fim do AI-5, que era um dos elementos instituídos pela linha dura lá em 68 com o Costa e Silva. Costa e Silva assume em 67, 68, 13 de dezembro de 68 para ser exato, tem o ato institucional número 5, que estabelecia, entre outros elementos,
censura prévia, a não obediência à ideia do habeas corpus e uma série de outras arbitrariedades. Em 79, o governo Geisel encerra, né, ele tira de vigência o AI-5, e isso é um sinal claro neste caminho da abertura lenta, gradual e segura. Mas percebam também que ele se dá no último ano do governo Geisel, ou seja, é algo que foi muito pensado, muito preparado, e ao ser finalizado o AI-5, o governo tinha que ter certeza de que outros elementos dessa abertura não escapassem das suas mãos. No entanto, não é isso que vai acontecer, porque gradualmente, sobretudo em função dos problemas econômicos a partir do fim do milagre, mas também dessas brechas que a chamada abertura política vai produzindo, alguns movimentos de entidades civis começam a se rearticular. Principalmente é o caso de mais destaque da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Não aparece aí no slide, mas também é interessante lembrar a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que vai estar naquele momento muito influenciada por uma corrente dentro da própria Igreja Católica, que é a chamada Teologia da Libertação, né, que é uma corrente mais à esquerda e que vai criticar de maneira muito intensa os regimes autoritários, ditatoriais na América Latina, de um modo geral. Há também uma rearticulação do movimento estudantil, aquele que, sobretudo a partir do AI-5, ele é bastante atingido, desbaratado de um modo geral. E isso vai ser muito sintomático, inclusive, é interessante notar, em cidades de médio porte também, não apenas nos grandes centros urbanos, onde você tem algumas universidades que já estão consolidadas. Para quem quer entender um pouquinho melhor como esses movimentos estudantis vão depois servir de alavanca para lideranças políticas, se aprofunda um pouquinho na história do Rio Grande do Sul, estou mencionando aqui porque é o nosso contexto, sobre a figura dos governadores. Teve dois ex-governadores, tem dois ex-governadores que são oriundos do meio do movimento estudantil. Por exemplo, Tarso Genro, que fez a sua carreira em Santa Maria, no movimento estudantil de Santa Maria, o FSM, e Germano Rigoto, que também era ligado à vida de movimento estudantil em Caxias do Sul. Então, duas cidades de médio porte, expressivas, duas figuras que com o tempo, não de imediato, é ali a porta pela qual eles ingressam na política, vão obviamente consolidando a sua presença na política de outra forma, mas é ali a sua origem e eles vão chegar ao cargo máximo do executivo estadual. Então, para ver como é a semente da formação de algumas figuras expressivas da política. E as greves operárias no ABC, que vão ser os primeiros movimentos grevistas desde o golpe de 64, vão ser proibidos pelo governo e mesmo assim vão às ruas os operários, e é nesse contexto que surge uma das suas principais lideranças, que depois é alçada como sindicalista, uma liderança política em nível nacional, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Então, aí está saindo uma série de figuras no final dos 70, nesse contexto de abertura, que vão nos 80, nos 90, nos 2000, ocuparem funções, cargos, posições importantíssimas na política brasileira. E é justamente então no contexto dessas lideranças que ganha mais sentido, talvez, a última medida importante do governo Geisel, ainda nessa direção da abertura lenta, gradual e segura, que é a nova lei orgânica dos partidos, ou seja, o retorno ao pluripartidarismo. Se quebra aquela lógica do bipartidarismo estabelecida pelo AI-2, lá em 66, e se permite a criação de novos partidos no Brasil. De um modo geral, nós vamos ter a seguinte situação, e ali eu coloquei então essa tabelinha para vocês entenderem melhor. Aquilo que era a UDN, que era a ala mais à direita da política brasileira, e uma boa parte do PSD, vão, durante a ditadura, compor a Aliança Nacional Renovadora, a Renovadora Nacional, perdão, a Arena. E quando a Arena se dissolve para o momento do pluripartidarismo, vai se tornar um partido chamado PDS, Partido Democrático Social, que corresponde hoje, em alguma medida, ao PP e ao Democratas. Vira PP nos anos 93, ali depois PPB, o Democratas antes era PFL, mas de um modo geral, né, a maioria dessas figuras vão fazer essa linha
da Arena para a PDS, e esse PDS se subdivide então em PFL, depois PPB, mas não muda muito a sua origem, boa parte dos integrantes do partido atualmente. Tá? Então dá para fazer uma linha retornando até lá os primórdios da UDN, por exemplo. Não são as mesmas pessoas, mas figuras que foram herdando o capital político daqueles que estavam na UDN e depois na Arena. No outro lado eu tenho então a figura do MDB. O MDB vai congregar alguns dissidentes do PSD, lá do período democrático, um pouco mais à esquerda no partido, mas não chega a ser a maioria vai para a Arena. Vai agregar de fato no MDB aqueles que eram ligados ao PTB e que não se exilaram, e algumas figuras do PCB, que já estavam na clandestinidade lá desde o Dutra, em 47, mas que mantinham alguma tentativa de participação na vida política, né, de um modo mais sutil, digamos assim. Essas figuras vão para o MDB, uma vez retornado ao pluripartidarismo, o MDB ele vai virar o PMDB. Esse PMDB no final dos anos 80 vai ter uma dissidência que vai ser o PSDB, ou seja, o PSDB vem de dentro do PMDB, que hoje, para tentar resgatar a herança, vamos dizer assim, o capital que havia da figura do MDB, perdeu o P e virou de novo o MDB, agora nos anos 2020, mas é o mesmo partido. Mas também se subdividiu. Então, na medida em que foram surgindo lideranças, e esse é o ponto que eu quero chegar, enquanto elas estavam concentradas num partido de oposição, isso dava força a esse partido. Então, as várias lideranças que foram surgindo convergiam para o MDB. Na medida em que a nova lei orgânica permitiu o pluripartidarismo, cada uma dessas lideranças acabou levando consigo algumas alas do antigo MDB e formando novos partidos. E aí ganha um destaque pelo menos o PDT, criado pelo Leonel Brizola, que não sequer tinha voltado para o Brasil ainda do seu exílio, não tem ainda a lei da anistia, vai ser um pouquinho depois, mas de um modo geral são figuras ligadas ao Leonel Brizola, que era a grande liderança do PTB quando do golpe de 64, junto com o João Goulart. João Goulart morre em 1976, então ele fica sendo, mesmo que no exterior, a liderança incontestável daqueles que eram ligados ao antigo PTB. Até numa jogada política para tentar tirar um pouco desse simbolismo do nome PTB, os militares e civis ligados ao governo concedem a sigla PTB a uma sobrinha do falecido presidente Getúlio Vargas, chamada Ivete Vargas, que não tinha tradição política nenhuma, que não tinha expressividade nenhuma, mas para não deixar cair na mão do Brizola a sigla que era historicamente vinculada a ele. Então, não permitiram que o PTB caísse na mão dele, surge o PTB de novo, mas não é o PTB aquele antigo. Onde eu quero chegar? O PTB antigo passou por dentro do MDB e aquilo que sobrou dele virou PDT. Existe esse partido atualmente, ele tem diferença em relação àquele momento dos anos 70 para os 80, porque, sobretudo, a figura catalisadora dele era o caudilho político muito conhecido e muito expressivo no Brasil, Leonel Brizola. Então, forças políticas vão se desenhando. A partir da divisão do MDB, um PMDB, esqueci de mencionar, inclusive, está ali em cima, as duas primeiras fotinhas são as duas figuras mais expressivas das lideranças do PMDB, bem em cima ali de dedo em riste, Ulisses Guimarães, e um pouquinho mais abaixo, aquele também careca ali, Tancredo Neves. Para quem viu os outros vídeos sobre a história do Brasil vai se ligar bem quem é Tancredo Neves. Tá? O Leonel Brizola é esse que está com um punho em riste um pouquinho abaixo na foto, com um lenço vermelho sobre o pescoço. E nós vamos ter, além do PDT do Brizola, além do PTB, que era para ser do Brizola e não foi, acabou com Ivete Vargas e não vai ter grande expressão naquele momento ali, a figura do PT, que vai agregar uma ala de esquerda tida como um pouco mais radical, um pouco mais combativa e, em tese, nova em relação, vamos dizer assim, ao PDT, que agregava lideranças de uma esquerda também combativa, mas muito vinculada lá aos anos 60, muito voltada a uma espécie de herança daquele período. Então seria uma versão nova de uma esquerda mais combativa, Lula mais jovem, por exemplo, do que o Brizola, e que representa uma tentativa de uma alternativa dentro dessa esquerda a partir da fundação do Partido dos Trabalhadores. Há outros partidos que surgem, mas os principais são esses. O que eu quero que vocês entendam é um quadro. Percebam bem, dos dois partidos que se opunham durante o período da ditadura,
O partido de situação, ele vai dar origem a uma outra sigla sem se dividir, pelo menos imediatamente. Depois tem uma cisão ali com o PFL, mas não é de imediato. Então, você mantém a coesão do grupo que estava no partido, que estava na arena. A ideia da lei orgânica dos partidos e a pluripartidarização, apesar de ser uma ideia que aponta no sentido da democratização, da redemocratização, ela tinha também uma estratégia subjacente, que era dividir a oposição, que era pegar essas lideranças que começaram a surgir na segunda década de 70, ou que ameaçavam e que viriam retornar ao Brasil, como o caso do Brizola, e tirar capital político deles, dividi-los de maneira que não conseguissem força suficiente para um enfrentamento mais efetivo político dos civis militares ainda no poder. Então essa é a lógica da abertura lenta, gradual e segura. Medidas democratizantes, mas que elas fossem controláveis por parte do grupo que estava no poder. E aí, pessoal, nas imagens ali abaixo estão justamente as figuras que vão começar a ganhar evidência neste grupo que estava no poder, ou seja, que vão ser as lideranças políticas do PDS. Não são as únicas e, em certos aspectos, até não vão ser as mais importantes, mas para aquele momento é as que vão ganhar mais visibilidade. Primeiro carinha ali na foto preto e branco é Petrônio Portela. Petrônio Portela era um político do estado do Piauí, que foi senador e ministro, e ele era o cara aceitável pelos militares e civis que estavam no poder, sobretudo pelos militares, ele era tido como um civil aceitável. A ideia era que o primeiro presidente, a partir do momento em que os militares entregassem o poder, fosse o Petrônio Portela. No entanto, Petrônio Portela morre em 1980 de um ataque cardíaco, ou seja, não é aquilo que o grupo no poder pretendia, e isso os leva a reverem muito da sua estratégia. Nesse meio tempo vai ganhando evidência um político do estado de São Paulo, indicado pelos militares ao governo em São Paulo, que é Paulo Maluf, esse ali no meio, essa foto um pouco mais recente, mas é uma das figuras que acaba ganhando evidência no PDS e, consequentemente, vai ser posteriormente, por 2 vezes, candidato à presidência da República. E dentro também do PDS, ligado mais às elites nordestinas, a figura de José Sarney, que está ali bem na terceira foto, e que depois vai ganhar ainda mais projeção quando ele vai participar desta dissidência do PDS, que vai ser o PFL, Partido da Frente Liberal, que mantinha o posicionamento do PDS, mas não se aliava a ele, para poder justamente se apropriar do MDB na medida que o MDB estava chegando ao poder. Então era um partido, o PFL, essa dissidência era uma forma do grupo que estava no poder antes se aproximar do grupo que chegaria no poder depois e de alguma maneira manter uma condição de importância. E é nesse contexto, pessoal, então, que tem a eleição do próximo presidente. Geisel é o único que consegue, de fato, eleger o seu sucessor, ou seja, escolhe efetivamente quem vai sucedê-lo, já pelo PDS, não mais pela Arena. O eleito é o general carioca João Batista Figueiredo, tal como Emílio Garrastazu Médici foi chefe do SNI. Se não lembra o que é o SNI, olha o vídeo anterior e perceba a importância desse órgão dentro do Estado brasileiro. Só que o João Batista Figueiredo, apesar de sorridente ali na fotinho dele, na foto oficial, ele não era dos mais simpáticos, pelo contrário, ele era um presidente com falas bastante controversas, um estilo bastante truculento, não por acaso chefiou o SNI, e para piorar, ele vai assumir num momento pouco favorável para o exercício da presidência. Por quê? Porque, normalmente, a popularidade de um governo está atrelada principalmente à questão econômica. Se a economia vai bem, a população tende a ter uma tolerância maior com o governo, uma simpatia maior por ele. E vice-versa, quando a economia vai mal, a animosidade ao governo, a rejeição, a inquietação em relação ao governo, ela tende a aumentar. E é justamente este o contexto que João Batista Figueiredo assume. Na virada dos 70 para os 80, começa a ganhar volume aquela crise econômica nascida a partir do fim do milagre, ou seja, 74, 75, mas que vai ter um salto muito grande no início dos anos 80,
em função de um fenômeno que é a chamada reconversão da dívida, levada a cabo por governos estrangeiros e que vai bater diretamente em economias latino-americanas em desenvolvimento que tomaram muitos empréstimos durante a década de 70, viraram de 60 para 70. Então o que acontece? Os empréstimos que já eram volumosos e os seus juros, obviamente, junto deles, com as chamadas reconversões das dívidas, os juros foram recalculados e eles se tornaram impagáveis. O fenômeno é tão impactante que ao longo da década de 80, economias como o Brasil, a Argentina e o México passavam gerando receita para pagar só os juros da dívida. Para quem viveu essa época, era muito presente a expressão a dívida externa, porque os governos tinham que gerar algum tipo de excedente para poder pagar apenas os juros. Então, isto sugava as economias desses países, no caso do Brasil não foi diferente. Para tentar fazer isso, muitas vezes isso era mediante arroxo salarial, impressão de moeda, medidas que não ajudavam em nada, sobretudo a população mais humilde brasileira, que não era pouca gente e que não vivia nada bem. Isso gerava inflação, ou seja, atingia brutalmente o poder de compra do trabalhador, aquele que precisava comprar arroz e feijão para se sustentar e que já não tinha muito dinheiro para isso e via a cada dia o seu dinheiro perdendo valor. E essa inflação ela vai crescendo muito rapidamente, então ela vai saindo da casa dos 2 dígitos, 70%, 80%, 90%, para 100%, 200%, 300% ao ano. É muita coisa. Isso vai gerar também a quebra de muitas empresas, o que leva, consequentemente, a um desemprego muito expressivo. E, inclusive, o Brasil vai declarar moratória em algum momento, ou seja, vai dizer que não vai poder, perdão, vai tomar empréstimos do FMI, depois vai declarar moratória. Então, a década de 80 é esse escalabro econômico que vai, obviamente, descontentar, e não sem razão, muito o povo brasileiro, sobretudo os mais humildes. O governo brasileiro, talvez numa tentativa de conseguir algum tipo de popularidade, de simpatia, mas também dentro daquela lógica da abertura lenta, gradual e segura, acaba efetivando a chamada lei da anistia. Anistia, a palavra anistia quer dizer perdão. Significa, portanto, uma lei que perdoava crimes daqueles que eram pelo governo considerados criminosos e, consequentemente, permitia que aqueles que estavam fora do país pudessem retornar, aqueles que estivessem presos pudessem ser soltos. Exigia boa parte da população que a anistia fosse ampla, geral e restrita, ou seja, para todo mundo. Não foi essa anistia que o governo Figueiredo fez, ela ainda mantinha algumas situações como passíveis de prisão por parte do governo, mas boa parte das lideranças que se exilaram ao longo da ditadura puderam voltar. E aí vem o destaque para duas, Leonel Brizola, que está ali na fotinho abanando, e Miguel Arraes, que era uma grande liderança política do Nordeste, de Pernambuco, para ser mais específico. Mas esta anistia, mesmo que não fosse ampla, geral e restrita, conforme exigia uma parcela da população, sobretudo mais ligada à oposição, ela botou ali nas letras miúdas que aqueles crimes cometidos por agentes do Estado estariam perdoados. E é isso que subsidia o fato de muitos daqueles que são reconhecidamente criminosos, ou seja, praticaram tortura e assassinato em nome do Estado, a serviço do Estado, os que ainda hoje estão vivos não podem ser culpados, eles não podem ser responsabilizados, né? E aí vem algumas figuras como, por exemplo, Carlos Brilhante de Ustra, que outras lideranças atuais usam como símbolo. E foi um criminoso, foi uma pessoa execrável e que jaz agora lá no inferno, para quem acredita nessa dimensão. E nós temos também uma elevação do clima de tensão. A foto ali que está ao lado, ela é simbólica. Esta foto ali onde está o presidente João Batista Figueiredo estendendo a mão para uma criança e uma criança recusando apertar a mão. Obviamente que ele é um momento específico, aquela criança não tem noção do ato que ela está simbolizando ali, mas ela mostra o quanto este governo está perdendo o controle da abertura lenta, gradual e segura. Ela é simbólica para isso, não que ela seja um exemplo disso, mas ela é simbólica. E isso faz com que grupos dentro das Forças Armadas mais à direita, mais refratários à ideia da abertura, comecem a se articular, comecem a tramar ações que de alguma maneira parassem, freassem o processo de abertura,
que acabou sendo denominada, essas ações, no seu conjunto, de terrorismo de direita. Um dos exemplares disso, está ali uma fotinha abaixo, tem um automóvel ali destruído, foi o chamado atentado do Rio Centro. Durante um espetáculo musical, um show, no dia 1º de maio, se não me engano, de 82, agora talvez me fuja a memória, 2 militares foram tentar colocar uma bomba nesse evento, a bomba explodiu antes, eles morreram na explosão dentro do carro, e aí se verificou que eram militares que estavam tentando fazer isso. E aí isso levou-se à percepção, levou-se a possibilidade de verificar que várias outras ações que eram com bombas, que eram atentados que se tentava atribuir a uma esquerda, ao retorno dos comunistas. Lembrem, estamos falando do início dos anos 80, aquela época de Ronald Reagan. Ronald Reagan está requentando a Guerra Fria, está deixando todo mundo bem louco. E aí, esses grupos mais à direita, dentro das Forças Armadas, vão tentar usar estes eventos como pretexto para dizer, olha, a gente não pode sair do poder, não dá para ir adiante com esse negócio de abertura lenta, gradual e segura. Não, os comunistas estão aí botando bomba em banca de jornal e em colégio de criança. Não por acaso, na década de 80 também, uma banda, um conjunto musical brasileiro que eu considero muito bom, chamado Legião Urbana, tinha como vocalista e principal figura Renato Russo, já falecido, faz uma música chamada Faroeste Caboclo e na sua letra acaba fazendo alusão a esse fenômeno, quando coloca lá o protagonista da música, o tal do João de Santo Cristo, sendo abordado por militares para colocar a bomba em banca de jornal em colégio de criança. E a música segue com um belo palavrão para mostrar a recusa do personagem na música, mas ela contextualiza isso. Então, está havendo ações que vão tentar desestabilizar a abertura lenta, gradual e segura. Mas na medida em que, sobretudo a partir do atentado do Rio Centro, se percebe que são pessoas de dentro das Forças Armadas que estão fazendo essas ações, isso descredibiliza ainda mais o governo, isso descredibiliza ainda mais as Forças Armadas perante a uma boa parcela da população que já está descontente. Por quê? Por causa da profunda crise econômica. Então uma coisa vai alimentando a outra. E esse descontentamento, ele fica muito evidente nas eleições para governador de 1982. São as primeiras eleições diretas desde aquelas anteriores ao golpe de 64, agora sob a égide do pluripartidarismo. Então tem MDB, tem PDS, tem PDT, tem vários partidos, né? Naquela época, se não me engano, agora a memória vai faltar, eu não vou parar o vídeo para pesquisar isso aí, mas o Brasil contava com 23 estados, não havia ainda a figura do Tocantins, que é de 89, e Roraima e Amapá eram territórios ainda. Então, dos 26 estados hoje, nós tínhamos 23. Dos 23 estados, o MDB, que é a oposição, ganha em 20. Dos 23, 20. O PDT ganha em 1, que é no Rio de Janeiro, com o Leonel Brizola. Né? E aí ele entra para a história como o primeiro cara a ser governador de 2 estados diferentes. Ele foi do Rio Grande do Sul na década de 50 e ele passa a ser do Rio de Janeiro na década de 80. E o PDS, o partido do governo, ganha apenas 2 estados, um inclusive o Rio Grande do Sul, com a figura do Jair Soares. Mas isso foi um recado muito claro para o governo, por parte da população, que a insatisfação, a rejeição estava muito grande. E é nesse contexto da vitória eleitoral de 82 que um senador do PMDB, chamado Dante de Oliveira, ele propõe uma emenda à Constituição. Se previa um retorno às eleições presidenciais diretas no final da década de 80. E o Dante ele faz um pedido para uma emenda, né, na Constituição, antecipando as eleições diretas. Teria eleições em 85, e ele propõe a antecipação da eleição direta, ou seja, que a eleição de 85 não fosse mais por colégio eleitoral, fosse com o voto direto da população. É o chamado Movimento Diretas Já, que começou de uma maneira bastante expressiva, mas um pouco escamoteado pela imprensa. Então, a primeira grande mobilização se dá em São Paulo, na Praça da Sé, junta centenas de milhares de pessoas, mas a imprensa na época meio que abafa. Só que houve uma sequência de outras manifestações ao longo da década
do ano de 1982, na virada para 83, né? De 83, 84, enfim. E o movimento vai ganhando corpo, vai ganhando visibilidade, e aquela imprensa que no início não dava muita bola, pelo contrário, encampa a campanha, percebe que o troço é algo com iniciativa popular, é autêntico, é genuíno e acaba abraçando, até porque saberia que teria algum tipo de ganho com isso. E essa campanha junta lideranças muito expressivas que antes estavam diluídas nos partidos. Então você não vê na fotinha ali com todo mundo com as mãozinhas levantadas. Estão na sequência da esquerda para a direita. Lula, Ulisses Guimarães, o rapaz de gravata ali eu não sei quem é, Orestes Quércia, Leonel Brizola, mais o Franco Montoro, se não me engano, e o Tancredo Neves. Então, assim, figuras que eram de primeira grandeza da oposição naquela época vão se juntar. É um movimento pluripartidário, é um movimento que junta muita gente, mas é um movimento que não consegue ter o sucesso dentro do Congresso Nacional. Por uma série de manobras, o governo limita a votação, não permite que no dia da votação a imprensa cubra, consegue coagir alguns deputados, e eu não estou dizendo que esses deputados iam votar nas diretas já porque eram bonzinhos ou coisa do tipo, mas porque eles viam ganho posterior nisso. Mas na medida em que não houve televisionamento, na medida em que a votação foi secreta, na medida em que o governo inclusive fez algumas negociações, a chamada emenda Dante de Oliveira acaba sendo derrotada. Ela precisava de 300 e poucos votos, 310, 300 e alguma coisa, e ela consegue 298, ou seja, não tem eleição indireta, o movimento na sua demanda principal ele é derrotado, mas ele mostra como o governo não tem mais saída, que na medida em que você tiver eleição, mesmo que indireta, não haveria condições de deter a oposição, e é o que efetivamente acontece. A abertura lenta, gradual e segura escapou completamente das mãos daqueles que pretendiam fazê-la, e só resta então sair do poder. Eleição indireta marcada para final de 84, com posse do presidente em 85, dois candidatos principais, Tancredo Neves pelo PMDB, com o apoio da dissidência do PDS, ou seja, a galera que se ligou que podia se agregar ao grupo que vai chegar ao poder para continuar no poder. Essa dissidência do PDS se chama PFL e vai conseguir colocar na chapa em que o cabeça é o Tancredo Neves, o vice José Sarney, que a vida inteira foi da ditadura. Do outro lado, então, a chapa do PDS continha o Paulo Maluf como cabeça de chapa. A eleição foi de lavada para o Tancredo Neves, ganha por 480 votos. Eleito presidente, está ali a foto dele, então, discursando quando dessa eleição indireta. No entanto, na véspera da posse dele, marcada para o dia 15 de março de 85, ele é internado às pressas no Instituto do Coração em São Paulo, se não me engano, no Hospital de Base em Brasília. Depois é levado para o Instituto do Coração em São Paulo. Passa para que pudesse ocorrer a posse, então, no dia 15, conforme marcado, o José Sarney, está ali com a faixinha presidencial, ele assume em nome do Tancredo Neves, mantendo o ministério que ele ia colocar e dizendo apenas que era uma situação temporária. No entanto, entre os dias 15 de março e 21 de abril, a situação de saúde do presidente piora e ele falece, então no dia 21 de abril, e chega, sobe a rampa do Palácio do Planalto, que é o ato simbólico de ascensão à presidência da República, no caso brasileiro, dentro de um caixão. É uma imagem simbólica ali, aquela que está na capa da revista ali, do caixão sendo levado, porque de certa maneira um pouco da esperança que se projetou no brasileiro naquela eleição, ela morre. E os anos 80 não eram anos bons de se ter esperança. Como eu dizia, economicamente é um período muito difícil. Para alguns poucos foi um período de enriquecimento intenso, mas para a grande maioria da população brasileira foi um período de penúria. Um terço da população brasileira vivia abaixo da linha da pobreza. É muita gente. E é nesse sentido que é interessante notar como é que o Brasil chega nessa segunda metade dos anos 80 virada para os 90, ou seja, o que são as heranças da ditadura. Aumentei, né? Então, pessoal, vamos terminar esse vídeo falando de algumas das consequências, das heranças da ditadura civil-militar, sobretudo do ponto de vista econômico. Vamos lá na sequência rapidinho. Primeira delas,
O Brasil deixa de ser um país essencialmente agrícola, ou seja, lembrem daquela ideia do Brasil ligado a pau-brasil ou ao extrativismo, no caso do ouro e diamantes, depois cana-de-açúcar, ouro e diamantes, café. Não que a pauta de produtos ligados à agroexportação deixe de ser expressiva no caso brasileiro, até hoje não deixou de ser, mas o setor industrial passa a ter uma importância, a diversificação e a complexificação da economia são heranças desse período, de modo a que o Brasil se torne uma das 10 maiores economias do planeta. O que significa dizer 10 maiores economias? Significa dizer que o PIB brasileiro está entre os 10. Não quer dizer que, com isso, o Brasil seja um país desenvolvido, tenha conseguido melhorar a qualidade de vida da população. Mas do ponto de vista deste PIB, ou seja, da capacidade produtiva, da geração total de riquezas, e notem, um país com uma população muito grande, um território vasto, enfim, então isso contribui para tanto, o Brasil fica ali entre as 10 grandes economias do planeta. Nesse sentido, outro elemento é justamente entender que a indústria passa a ser um polo dinâmico da economia. Não se trata de se tornar uma economia desenvolvida e industrializada como as da América do Norte ou da Europa Ocidental, mas o Brasil se diferencia em relação, por exemplo, ao seu entorno na América Latina, sobretudo aos países menores e que permanecem agroexportadores, e os produtos industrializados passam a compor parte da pauta de exportações brasileira. Então não é aquela ideia lá da República Velha, exportação de café 70% da pauta de exportações. O Brasil diversifica e passa a ter uma inserção maior no mercado internacional, não apenas do ponto de vista agroexportador. Há um progresso também na produção de energia, como eu falei agora há pouquinho, Proálcool, usina de Angra, a própria construção de Itaipu, enfim, o Brasil consegue, a partir de, sobretudo, de investimentos estatais, é importante lembrar disso, é uma ação muito intensa do governo, na produção de energia que, em tese, era para subsidiar este crescimento industrial que se tentava, que se almejava por parte do grupo no poder. E também no setor de transportes tem um incremento muito grande, principalmente com a construção de mais rodovias. Então, cada vez mais se aprofunda um modal rodoviário, no caso brasileiro. As ferrovias vão entrando cada vez mais em desuso, inclusive. É por caminhões que o Brasil se move e que isso ganha ainda mais intensidade durante esse período da ditadura civil-militar. Temos também um crescimento expressivo das telecomunicações, sobretudo a partir do sistema Telebrás. O Brasil entra na ideia dos satélites, ele não produz satélites, mas ele está interagindo com a produção a partir de países que colocam satélites em órbita, faz parcerias, consegue com isso incrementar e complexificar o seu sistema de informações. Isso vai ser muito importante e volto a dizer, é um momento então que a presença, é um dos aspectos que a presença do governo é muito grande, com empresas como a Telebrás, e notem, normalmente se associa, interessante ressaltar isso, a ideia de um intervencionismo econômico à esquerda, sempre como tido algo à esquerda, quanto mais Estado na economia, mais à esquerda, e muito a figura do Getúlio Vargas, por exemplo, se cita o caso da Petrobras ou da CSN. Mas provavelmente o governo onde houve uma mais intensa intervenção na economia brasileira por parte do Estado foi o governo Ernesto Geisel. Ou seja, de um período em que há um intenso anticomunismo e que, em contrapartida, é o Estado que está mais presente na economia. Sistema Eletrobras, sistema Telebrás, aprofundamento da própria Petrobras, onde tinha muito parente do Geisel, mas não tinha corrupção na época. Tudo mentira! Uhum. E aí você então percebe o quão presente é o Estado na economia, mesmo num regime que é impossível chamá-lo de esquerda no contexto da Guerra Fria. Se alguém acabar categorizando assim porque enxerga onde tem Estado como esquerda, acaba dando tilt na cabeça do vivente, uma coisa não fecha com a outra. Chamar Geisel de comunista não seria algo muito plausível. E também na própria indústria de base, ou seja, siderurgia e outros setores que vão estar ligados a esse crescimento industrial de um modo geral no Brasil, ele vai passar muito pelo incremento da indústria de base. Para quem não lembra quais são as etapas da indústria lá, indústria de bens de produção, indústria de bens de consumo duráveis, indústria de bens de consumo não duráveis, olha os vídeos anteriores que vai ficar sabendo, tá?
Vai ter um crescimento e uma diversificação da produção de bens de consumo, né? Tanto duráveis quanto não duráveis, mas aí vamos botar destaque automóveis, eletrodomésticos, chamada linha branca. Então, o brasileiro de classe média, ainda que a classe média seja ainda um tanto diminuta nesse período, passa a consumir mais, e isso obviamente estimula a indústria nacional destes produtos. E há uma intensa modernização da agricultura, entenda-se essa modernização como uma mecanização, e aí você tem as duas faces da moeda. Isso amplia a produtividade, sobretudo na soja, a partir da década de 70, mas, por outro lado, gera um intenso êxodo rural que vai impactar num crescimento muito intenso e desorganizado das cidades brasileiras, aumentando, consequentemente, uma série de problemas sociais que ali já estavam presentes, mas que vão ganhar ainda mais volume a partir do final dos anos 70, durante a década de 80, e isso até hoje. Para finalizar, é importante perceber que essa oitava, nona, 10ª economia do planeta, ela vai ser uma economia marcada por uma brutal concentração de renda, tanto que é uma expressão da época que falava que o Brasil era uma Belíndia. Belíndia, sim, era ao mesmo tempo uma Bélgica e uma Índia. Tinha dentro do Brasil uma Bélgica, ou seja, um país pequeno e riquíssimo, e uma Índia, ou seja, uma massa muito grande de pessoas vivendo na mais profunda miséria. Então há uma desigualdade social muito grande. O Brasil é nesta época e não deixou de ser o país mais desigual do planeta. De vez em quando ele desce um pouquinho no pódio, vira o segundo, vira o terceiro, não muda muita coisa. Para quem consegue entender o quão grave é este problema, essa variação no pódio não é nada lisonjeira, não é nada animadora, né? Aumenta em muito o número de miseráveis, ou seja, abaixo da linha da pobreza tem o número de miseráveis, a linha da miséria. E uma das grandes heranças desse período foi justamente este aumento. O próprio Médici, em entrevista, teria dito em uma vez, quando perguntado por um repórter, o repórter perguntou para ele: presidente, como vai o Brasil? Época do milagre econômico. Responde Médici: o Brasil vai bem. E o repórter segue na sequência: e o brasileiro? E ele responde: o brasileiro vai mal. Havia clareza de que esse crescimento ele rendia fruto para poucos, para a grande maioria não restavam sequer migalhas desse crescimento. Também teremos profundos desequilíbrios regionais. É um momento que se intensifica a ideia do centro-sul, sobretudo da região entre Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, como polo dinâmico da economia brasileira, e isso vai transformar, por exemplo, a região nordeste numa região de fornecedora de mão de obra, ou a região sul do país tida como celeiro, ou seja, ela não é para industrializar, e aí você acaba gerando profundos e até hoje incontornados desequilíbrios. Tá? Há uma internacionalização da economia, o Brasil cada vez mais se integra à economia internacional, numa condição subalterna, obviamente, mas ainda assim está mais presente no jogo econômico internacional. Mas vejam o quanto isso é interessante de perceber. Até o final da década de 80, o Brasil tem a mesma participação que a China na economia internacional, e hoje elas sequer se comparam. A partir dos anos 90 em diante, a China dá um salto gigantesco, e o Brasil não muda muito desde então. Mantém-se a dependência em relação ao capital externo e os problemas sociais só se agravam, ou seja, em boa medida, enquanto a atenção governamental estava concentrada na perseguição a subversivos, a opositores, a limpar o Brasil da ameaça comunista, problemas básicos permaneciam e aumentavam: saneamento básico, saúde, educação, desigualdade, violência urbana, tudo isso ganha muito corpo neste período. A ideia de um excesso de participação do Estado na economia, e aí eu pego de novo a figura lá do Geisel, ou seja, quando chega nos anos 90, os grupos que começam a pleitear a presidência, ditos neoliberais, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, para os ditos liberais eles não são neoliberais, para os que não são liberais eles são liberais demais. Então uma coisa muito louca. Mas todos têm como ponto de convergência a ideia de que havia muita presença do Estado na economia. E aí, quando aparecer eventualmente numa questão de vestibular, eu nem, mas que presença de Estado é essa? É aquilo que eu falava: Telebrás,
Eletrobras, empresas estatais organizando a economia nos setores ditos estratégicos, porque a perspectiva militar era muito disso, de que aqueles aspectos tidos como estratégicos para o desenvolvimento do país não poderiam ficar nem na mão de estrangeiro, nem na mão do capital privado. Teria que ficar na mão dos estrategistas, que eram do próprio governo, no sentido do crescimento econômico e industrial do país. E, por fim, uma herança nefasta, já mencionei há pouquinho, que é o aumento incontrolável da dívida externa. O Brasil passa a década de 80 pagando juros de dívida, ele não conseguia sequer pagar alguma parcela da dívida. Anualmente pagavam juros, e isso gerou uma pauperização, uma quebra dos governos e uma pauperização da população também brutal. E aí é bom lembrar que esse aumento incontrolável da dívida ele vai ganhar expressão sobretudo a partir da chamada reconversão da dívida, virada dos anos 70 para os 80, quando algumas figurinhas nos países desenvolvidos decidem recalcular o que economias que tomaram empréstimos nos anos 60 e 70 pediram, ou seja, Argentina, Brasil, México principalmente. Essas economias são atingidas violentamente e passam a década de 80 tentando pagar a dívida e não conseguindo. Ou seja, antes de fazer qualquer julgamento de valor, foram boas heranças, foram más heranças, é importante entendê-las na sua complexidade. E talvez nessa análise, entender em que ponto você, que está assistindo esse vídeo, se insere, quem é você nessa história. Ou seja, o crescimento econômico foi muito bom, décima economia. Para quem? Você é parte desse grupo que se beneficia? Você tem um aumento dos problemas sociais, dos problemas de violência urbana. Você que hoje está numa cidade se sente inseguro para sair à rua em determinado horário, você acha que esse problema ele surge ontem? Ele é algo recente? Onde é que está a raiz do problema? Então, é você começar a observar onde estão as coisas, as explicações mais profundas para o hoje que a gente vive, certo? Terminada a ditadura civil-militar, toma posse o José Sarney, 15 de março de 85, e tem início um novo período, que é a chamada Nova República. A chamada redemocratização, de fato, ela vai se consolidar quando da promulgação da Constituição de 88, ou seja, ainda tem um período, mesmo não tendo militar na presidência, não sendo o que a gente chama de ditadura, não é propriamente um Estado de Direito até 88. E aquilo que está no papel na Constituição de 88, hoje, 2021, muita coisa ainda não saiu do papel. Então, ainda falta bastante para este país ser uma democracia plena. Mas felizmente ele deixou de ser uma brutal ditadura. Espero que este vídeo tenha sido interessante e útil para vocês.